possível tratar seguindo protocolos em ortodontia, né? Vamos começar, né? Vamos começar. A gente falou, não sei se tem alguém que estava na live anterior, aqui a gente falou na live anterior sobre o diagnóstico, sobre como olhar para esse diagnóstico também de uma forma diferente e como chegar no diagnóstico de uma forma muito mais simples, né? A gente fez até analogias, não foi? Com a floresta, as doenças, e com as doenças, sim, né? Sim, como a gente olhar para a ortodontia, de fato, como tratamento de doenças. Exatamente. Né? Para que a gente possa entender. Isso, exatamente. A alteração, né, esquelética, os problemas que o paciente nos mostra, né, nos queixa, o que a gente vê nele também, são sinais e sintomas de doença. Foi isso que a gente passou para vocês na live anterior, né? Isso. E que, por ser uma doença, a gente precisa ter um protocolo para tratar aquela doença, porque senão eu vou tratar de um jeito, Manu vai tratar de outro jeito, e cada um de vocês vão tratar do seu jeito, né? Como a gente às vezes escuta, né? O pessoal fala assim, né? A ortodontia, cada caso é um caso, né? Você tem que planejar de um jeito para o outro é igualzinho, e de repente você planeja totalmente diferente, então muda muito, é muito difícil por causa disso. E na verdade não é assim, né? Exato, exatamente. Por ser uma doença, existe um protocolo. Isso. Né? Só que o que as pessoas têm que entender é que toda doença ela não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Isso. Então, a gente falou até isso. O Covid é um exemplo muito claro disso. Exato. Que tem uma manifestação diferente em cada pessoa. Então, também para as doenças faciais, né, nem todas as pessoas vão ter a manifestação daquela doença na mesma intensidade. Isso. Então, isso é que vai fazer a diferença na hora de você utilizar o protocolo de uma forma integral ou você utilizar a base do protocolo e fazer individualizações. Isso. Né? Exatamente, exatamente. O protocolo, ele sempre vai dar a mesma base. Isso. Para a mesma doença. Então, Exatamente. Você vai sempre tratar, vai partir da mesma base e vai fazendo os filtros, né? Exato. É como quando a gente usa um antibiótico, né, para uma doença infecciosa, e existem graus de infecção, e para determinados pacientes a gente utiliza por mais dias, Isso. Né, ou utiliza um antibiótico que é para aquela mesma cepa, mas ela abrange umas outras cepas a mais, além daquela, né, para poder intensificar o poder daquele protocolo. Isso. Então, na ortodontia também, as doenças, que são as nossas maloclusões, elas... Que são as nossas... nossas alterações esqueléticas faciais, né? Nossas alterações esqueléticas faciais, exatamente. Tá prestando atenção. Tô prestando atenção, vocês prestem atenção. Porque às vezes o professor vacila, meu irmão. A maloclusão, ela na verdade é apenas um sinal dessa doença. Não é mais do que isso. Não, então existe a doença e ela é manifestada de diversas formas, e uma dessas formas é a maloclusão. Isso, uma manifestação dentária, né? Assim, todas aquelas características que há tempos atrás a gente colocava como um sumário diagnóstico, todas aquelas características que são sinais e sintomas de uma doença, né? E alguém muito inteligente conseguiu organizar todo esse conjunto, né, de sinais. Esse conjunto de sinais e dizer assim, ó, isso aqui é a doença tal, isso aqui é a alteração tal, e ela vai se enquadrar em tal protocolo de tratamento, né? A gente tem que entender que é simples, na verdade. A gama, aquela gama extensa que a gente sabe, assim, normalmente a gente sai da especialização e vai fazer os primeiros planejamentos, a gente faz, meu Deus, quanta informação para um planejamento. O que é que eu vou fazer com tanta informação? Fora tanta informação de sinal, de sintoma, como é que eu vou escolher qual é o melhor tipo de acessório, de aparelho base, de acessório que eu vou ter de mecânica para trabalhar com isso? Então, isso dá um bug na cabeça. Além da quantidade de análise, né? Além da quantidade de análises, e tudo vai gerando crença limitante na gente. Né? A gente falou sobre isso na live passada. Isso. Né? E a gente entende que tem que mudar um pouquinho exatamente essa percepção. Né? Sobre olhar e ver e ter um monte de informação aqui e não conseguir cruzar uma coisa com a outra. Exato. Na verdade, é porque a gente passa o filtro na hora errada.
A gente quer olhar para a documentação, a doc chegou e agora, né? A gente quer olhar para a doc e já saber o break que a gente vai utilizar, assim, né? Tipo, antes da gente dar o diagnóstico. Mecânica, toda a mecânica, né? E a gente quer definir toda a mecânica e por isso que a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente está pulando a etapa. Exato. Quanta gente chega e pergunta assim, né? Professor, o senhor aqui vai usar um elástico, né, vai distalizar, exatamente, né? Já vai falando da mecânica e assim, não me disse nada de informação, não mostrou nada, né? Quer que a gente olhe e já dê assim, né, um tratamento inteiro sem a gente ter definido qual é a doença do paciente, né? Isso. A gente descobriu que o problema da gente, enquanto aluno, são dois problemas. Enquanto ortodontista que está iniciando, que está recomeçando, eu já precisei recomeçar, e para mim foi do mesmo jeito, começar e recomeçar. Os dois problemas eram insegurança e ansiedade. Duas coisas que estragam totalmente a performance do ortodontista. Porque insegurança, por a gente achar exatamente que existe muita informação e que a gente não consegue filtrar. Por quê? Porque aquela forma foi passada para a gente jorrada, né? Aquela informação foi jorrada para a gente de uma forma que a gente não conseguiu contextualizar. Né? Linkar, né? Como a gente fala, né? Exatamente. E outra coisa é a ansiedade. Eu sei porque eu sou a pessoa que morre de ansiedade. Então, eu já sou essa pessoa que pensa... E que já leu o livro de Jaime Cury, né? Já li todos os livros. Sou aquela pessoa que pensa lá no final já e faço, eita. Então, a gente tem que aprender a viver etapa por etapa, porque os protocolos, eles existem justamente para a gente não precisar conscientizar tanto, quebrar tanto a cabeça. Os protocolos existem para facilitar. Exatamente. Eu lembrei agora, né? Tu estava falando isso, né? De protocolo. Um exemplo muito claro, né? No filme do McDonald's. Né, veja só, que ele criou um império criando um protocolo. Basicamente. Ele cansou de toda vez que ia para um local de hamburgueria, né? Ele percebia como era entregue o sanduíche. Uma vez era de um jeito, outra vez era de outro. Uma vez estava bom, outra vez não estava bom. Uma vez demorava demais, né? E ele começou a perceber várias falhas e pensando, né? Que se criasse algo sistematizado, que se pudesse se replicar, né? Ele ia receber o sanduíche quente, organizado, com muito mais rapidez, com muito mais sabor, né? Isso ia fazer com que ele conseguisse vender mais, né? Então ele começou a pensar nessa forma. Né? Se ele vender mais, ia ter mais lucro, ia ter mais loja, enfim, empregar mais, várias coisas que vêm associado a isso. E foi por isso que ele criou o protocolo. E isso funciona para todas as áreas da vida. Os protocolos funcionam para todas as áreas. Desde que você não se prenda e não pense que um protocolo ele só existe para ser colocado da mesma forma. O que é que a gente quer dizer com isso? É que existem contraindicações também. Existem limites biológicos, no caso da ortodontia, né? E existem magnitudes, intensidade da doença. Então, um padrão facial, ele vai variar a severidade dele. Nem todas as pessoas que são padrão 3, elas vão ser da mesma forma, elas vão ter a mesma magnitude de padrão 3. Então, você não vai poder, você vai seguir o protocolo, mas você não vai poder, você não deve utilizar, não vai precisar utilizar toda aquela gama que aquele protocolo dispõe para tratar essa pessoa. Exatamente. Que tem uma intensidade menor, não é isso? Exatamente. É bem isso mesmo. A gente quando consegue visualizar dessa forma, a gente vê que sobra muito menos escolhas que a gente tinha que fazer. Né? Então, facilita muito, como a gente vai tratar nosso paciente. Aí é só replicar agora. Exatamente. E é sobre isso, né? Ortodontia, como a gente pensa muito em... eu tenho muitas coisas para escolher, isso gera muito conflito. Então, na hora que você começa a diminuir suas possibilidades de escolha e que aquilo lhe direciona, você já sabe que é um lugar assertivo, né? Você já sabe que é um lugar seguro, porque é um protocolo, de fato. Exato. Então, você já faz... Beleza, então, eu estou aqui, eu já sei que é para eu estar aqui, eu já não preciso pensar em tantas coisas que eu achava que eu tinha que pensar. Exato. Né? Mas aí, qual é... A gente falando de protocolo, a primeira coisa que normalmente eu acho que vem na mente
Beleza, tu tá falando de protocolo, tu tá falando de protocolo de classe 2, protocolo de classe 3, isso aí, beleza. Eu vou usar elástico, eu vou fazer isso, não é isso? Exato, extração, né? Isso é a via de regra, né? O normal que a gente Exato, só pensa. que isso são protocolos de mecânicas, né? Protocolo de mecânica de classe 2. Então a gente pensa, vou extrair primeiros pré-molares, vou extrair, valeu, Rafa, vou extrair primeiros prés superiores com segundos prés inferiores, vou fazer distalização, né? Vou fazer desgaste, enfim. Tudo isso são protocolos de mecânica de classe 2. Isso. A gente não está falando de protocolos de mecânicas, né? Porque vários livros têm um monte de protocolos de mecânica, né? Isso. Então a gente está falando de protocolos de diagnóstico, né? Protocolos que quando a gente dá, eu não diria nem diagnóstico, né? Protocolos de tratamento. Protocolos de tratamento de doenças. De doenças, exatamente. Né? Porque a gente tem protocolos de tratamento, os protocolos de classe, quando a gente estava fazendo aqui o brainstorm da gente para essa live, a gente pensou em protocolos de tratamento, protocolos de classe, são protocolos para tratar um sintoma, para tratar alguns sintomas daquela doença, e não para tratar integralmente. Exatamente. Aquela manifestação, aquela doença, entendeu? Então, Fernanda, né? Exemplificando, né? Quando a gente fala assim, protocolo de tratamento de classe 2, né? Então, veja, é o protocolo para tratar aquele sinal, que aí você pensa assim, protocolo de distalização de molar. Exatamente, não é isso? Exato. Protocolo de distalização de molar, como a gente falou, né? Elástico, propulsor, extração do primeiro pré-molares, né? Então, todos esses protocolos de classe 2 são protocolos para tratar um sinal de uma doença, não é? E o que a gente está dizendo aqui é que o que a gente está querendo falar é que são protocolos de tratamento que a gente está falando, não é? Não é para tratar um sinal daquela doença, é para tratar a doença. Isso. E quando a gente diz assim, protocolo de classe 2, a gente está tratando um sinal de uma doença. Protocolo de mordida aberta, a gente está tratando um sinal de uma doença. De uma doença, exatamente. Que reflete na boca como uma mordida aberta, como uma relação molar de classe 2, como uma relação molar de classe 3, de canino, e assim vai. E não é o objetivo. Isso. Porque você tratar um sinal não quer dizer que você tratou uma doença. Você tratou uma manifestação daquela doença. Pode ter sido bom e pode não ter sido bom. Isso. Né? E aí... A gente vai falar sobre as doenças, né? Que a gente vai falar sobre os padrões faciais, né? Enfim, essas manifestações. Em uma live, na nossa 6ª live, a gente vai falar sobre isso, bem especificamente. Mas a gente já pode adiantar qual é o impacto de você usar um protocolo para tratar uma classe ou você usar um protocolo de um tratamento de fato, né? E quando a gente fala assim, porque na hora que a gente está falando, você se pergunta, tá bom, mas você está falando muita coisa, mas na prática, qual vai ser a diferença de eu tratar? Né? Qual é a diferença? O que é que você está querendo dizer quando eu faço um tratamento integral? Exato. Qual o benefício disso, né? Qual o benefício disso? Aí a gente pega o embasamento da live passada, em que a gente falou que o diagnóstico é um diagnóstico de uma doença, né? Isso. E que a doença é a manifestação dos sintomas, porém, associadas à face, né? E aí, quando a gente trata o paciente e a gente pensa em tratamento de classe, a gente está pensando em tratamento intrabucal, né? Você não está pensando na repercussão que aquele tratamento vai trazer para a sua face. Você está pensando só que você precisa botar o molar em classe 1 e o canino em classe 1, não é isso? Exatamente. E o paciente, ele não chega para você com essa queixa, né? Nenhum deles, pode perceber, nenhum deles vai dizer assim, doutor, eu tô com o meu canino com um quarto de classe 2, eu quero ficar ele com classe 1. Exatamente. Né? Eles não vão chegar dizendo isso. Então, a partir disso, por que que a gente tem que pensar que temos, né, que levar o canino à classe 1 ou molar à classe 1, enfim, tratar aquele sinal intrabucal, né? Isso. Como se aquele paciente tivesse que ter sido corrigido isso, né? E quando a gente pensa como doença, né, a gente vê que muitas vezes, tentando alcançar esse objetivo, a gente danifica o que às vezes está arrumado, né, no arco do paciente, o sorriso do paciente, a face do paciente, e em busca de algo que nem era queixa dele, nem era necessidade de tratamento, né, baseado em algo que foi passado,
né, por muitos anos pra gente. Você está querendo dizer que eu chego lá no seu consultório, tenho uma estética facial ok. Muito boa. Eu tenho uma estética facial ok, mas eu tenho Sorriso. um molar em classe 2. Isso. Né? Eu tenho um molar em classe 2, aí o ortodontista vai olhar e vai dizer, não, beleza, tratamento aqui com distalização de molar e tal. Só que isso não tem impacto nenhum, nem na minha vida, nem na minha face, nem em nada. Eu não tenho desequilíbrio muscular, articular, nem nada disso. Então, qual é a justificativa, né? O que é que leva você a querer tratar algo que não precisa ser tratado, né? Que não está gerando impacto. Então, a gente está diminuindo aqui até o sintoma, né? O sintoma, ele passa a ser um simples sintoma isolado. Se ele é isolado, ele não reflete em nada. Não. Né? É como eu ter aqui, de repente eu tenho uma coceirinha no meu braço e daqui a pouco ela não faz nada, né? Passa aqui, aí tem de novo, outro dia, aqueles fatores isolados. Isso você não vai fazer um tratamento por causa disso. E é assim que a gente tem que ver essa ortodontia, né? Exato. E aí, quando eu penso na ortodontia de hoje, porque isso foi o próprio ciclo evolutivo da ortodontia, né? Que precisava passar por isso, e foi baseado, sim, em dados, né, em dados de oclusão normal, de o que era normal, do que era estável, né? Exato. Para isso isso ter virado um protocolo. Mas, com a evolução da ortodontia, claro, né, outros fatores vão entrando em pauta, vão ganhando importância, né? Porque foi visto, ao longo dos anos e desses tratamentos de classe, muitas repercussões faciais e muitos prejuízos faciais. Então, acabou que esse paradigma mudou um pouco, né? E hoje a gente olha para a ortodontia e a gente vê uma ortodontia muito... objetiva, né? Muito objetiva, muito... A gente chama até de minimalista. Minimalista, exatamente. Né? Bem prática. Bem direta, né? Em que a gente, economiza mesmo no tratamento. Exato. Em né? tempo, em custo. Exatamente, né? Em tudo, porque antes o paciente passava muito tempo para tratar o que ele nem sabia e o que ele nem precisava que fosse tratado, enfim. E que nem era necessário. A custa, às vezes, de muita estrutura biológica, né? Muito dano biológico. Muito dano biológico. Entendeu? Então, isso mudou um pouco. Aí a gente entra agora com os verdadeiros protocolos que a gente veio falar, né? Exato. Que são os protocolos de padrão. Qual é a diferença de você tratar um protocolo de classe e um protocolo de padrão? Qual é a repercussão disso? Quando a gente pensa em tratamento de padrão, né, tratamento como uma doença, a gente pensa o seguinte, né? Primeira coisa, a gente vai tratar pensando em todo um sistema estomatognático, né? A gente vai tratar pensando no equilíbrio entre dente e músculo, não simplesmente posicionar molar em classe 1, canino em classe 1, como se isso fosse uma regra que não pode nunca ser modificada, né? Isso. Então a gente pensa muito, olha o paciente como um sistema inteiro, né? Uma doença né, que tem que estar um equilíbrio dente e toda a musculatura. Isso. Outra coisa que a gente pensa muito é o sorriso, né? Então faz parte desse diagnóstico, né, no protocolo que a gente avalia, olhar o sorriso para aquela face, independente, como eu falei antes, né, de o canino estar em 1, 2 ou 3, tá? Então o sorriso tem que estar em equilíbrio com toda aquela musculatura facial do paciente. Então, isso faz parte de finalização, vamos assim dizer, né? Isso. Que, no final das contas, é o que o paciente quer. E é o que a gente quer também. É olhar para ele e sentir que ele está bonito, né? Que o sorriso dele está legal, que ele não está chamando atenção, né? Eu lembrei agora de uma paciente, enquanto eu estava falando, que ela veio, né, um retratamento, e uma das coisas que ela falou para mim quando veio a primeira vez é que ela percebeu que cada vez mais ela estava ficando bicuda, né? A linha média dela estava desviando e ela estava ficando bicuda, e sempre que ela perguntava para o profissional, ele não explicava por que isso estava acontecendo, tá? E resumindo, ela perdeu ainda o dente 21, né, e veio para a gente quando ela veio, ela ainda tinha o dente 21, mas não tinha mais o que fazer. E a gente, lógico, teve que tirar o dente e organizar, né? Eu até coloquei esse caso no Instagram há um tempo já, né? De como tá hoje, que já tá para finalizar agora. E veja só, né?
Eu não sei o que foi feito, mas provavelmente essas modificações que estavam sendo feitas foi pensando numa correção, né, dentária da paciente, né, que tinha uma mordida aberta e tal, e foi levando, né, essa correção. Mas não era o que ela queria. E aí deixa eu falar de algo nesse sentido aí, que é bem perigoso na ortodontia. O problema é que em ortodontia, o erro da gente, ele não aparece claramente. E ele não é gritante, a maioria das vezes. O erro e o efeito colateral, ele aparece gradativamente. E aí você faz assim, não, qualquer coisa na próxima eu ajeito. E essa questão faz você entrar num nível de zona de conforto, ou de confiar naquilo ali, que não vai ter repercussões maiores, que faz você começar a não querer buscar algo mais. Porque, não, tá tudo certo. Só que é isso que resulta em tratamentos longos, super longos, que você só faz controlar efeito colateral, que o paciente ele não vê, ele faz, fiquei tanto tempo, mas não sei por quê. E às vezes a gente pensa que o lucro, né, que a gente quer ter lucro na ortodontia, e que o lucro vem só da entrada de paciente, mas o que a gente tem de custo adicional com os tratamentos, mesmo que você não precise comprar nada, sei lá, mesmo que o paciente não quebre, que você não precise trocar, enfim, mesmo que isso não aconteça, você está tendo o débito da sua hora clínica, né? Do quanto custou aquela hora clínica na hora do cálculo do seu orçamento. Então, isso se chama prejuízo. E prejuízo é o que faz a gente ficar no débito no consultório. E ficar triste, né, com uma especialidade. E achar que a ortodontia não dá dinheiro, e achar que... É porque a gente pensa que são coisas muito grandes que fazem o insucesso. E não são pequenas escolhas, né, que vão gerar esse insucesso. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para a gente olhar com esse olhar bem carinhoso, bem detalhista, sobre essa questão, né? Exato. Então, resumindo, né, a ortodontia de hoje, né, a gente visualiza, né, tenta sempre pensar numa estética sorriso, tá? Uma estética facial, aquele sorriso para aquela face, ela tem que estar, não adianta os dentes estarem alinhadinhos, mas se não está alinhado para aquela face, tá? E a estabilidade, né, o equilíbrio dessa posição dentária que você deixou para aquele sorriso, mas tem que estar estável também, senão não fez nada, né, depois vai voltar. Então, respeitar os limites biológicos também é extremamente importante. Não é buscar uma relação dentária a qualquer custo. Tá? Essa é a diferença, né? Então, do protocolo de padrão, do protocolo de tratamento de um padrão e do protocolo de uma classe, de tratamento de uma classe. Isso. Quando a gente fala do tratamento de padrão, a gente está falando em sorriso agradável, estabilidade, estética facial. Que é compatibilidade, reflete na estabilidade, e a gente está falando de estética facial. Quando a gente está falando de um protocolo de classe, de tratamento de classe, a gente fala de tratamento de sintomas, ou seja, tratamentos incompletos, e a gente pode ou não oferecer benefício facial para o paciente, mas normalmente, quando a gente oferece um benefício facial, é meio que inconsciente, porque na verdade você está tratando a classe, você escolheu tratar a classe. Exato. E vai ser sorte se de repente você tiver uma repercussão boa facial. Exato. Né? Vai coincidir, beleza, porque esse paciente aqui da classe 2 tem a projeção dos incisivos, né? Foi beneficiado por uma extração. Foi beneficiado por uma extração. Quando cruzar isso aí, beleza, a gente chama isso de fator sorte na vida. Né? Mas... Quando não cruza, acontece o que acontece até hoje, quase que, eu acho que semanalmente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, né? Que é alguém chegar com a dúvida, você acha melhor tratar essa classe 2 com isso, ou com isso, ou com isso? Já chega assim para mim. É justamente porque não está conseguindo visualizar como doença. Né? Isso. E aí não sabe o que é melhor para aquele paciente. As 3 formas de tratar vai resolver o sintoma, mas só uma vai trazer um benefício, ou nenhuma, né? Dessas 3 opções que foi dada para mim, por exemplo, vai trazer o benefício facial ou a estabilidade que a gente viu com relação ao tratamento de quando se visualiza como uma doença, né? E até aí, da gente de repente não trazer benefício, até aí você não teve um prejuízo grande, mas o risco maior é de você trazer prejuízo facial. Isso. E foi exatamente por causa dos prejuízos faciais que a ortodontia foi mudando esse paradigma. Isso. Foi por ver tanta gente de cara achatada. Ou como a gente viu hoje, né? O inverso, tá lá,
assim... Foi por ver tanto erro, né, tanta prejuízo facial, que a gente precisou mudar essa forma de tratar, não é isso? Isso. Então, assim, na prática, professor, fale. Na prática, qual é a diferença? O que é que tem? Quais são os elementos que tem num protocolo de classe? E aí, o que é que eu tenho de elementos? De quê? Nesse tratamento de classe. Que a Sim. gente... A gente pensa em tratar a relação dentária, né? A relação dentário-canino. O benefício facial ou de sorrisos normalmente está em segundo plano, né? Ele é beneficiado ou não, né? Como a gente falou, né? Pode ser com sorte ou não. E muitas vezes isso só é visto no final e pelo próprio paciente, né? A gente recebe muito assim de tratei, né? Tá tudo engrenado, tudo direitinho, né? A relação, e quando o paciente vem para a gente, que a gente olha, né? Oclusalmente tá muito bom, mas a queixa dele tá bem pontual assim. Quando eu sorrio, eu tô mostrando gengiva demais. Quando eu sorrio, minha boca ficou muito larga. Quando eu sorrio, né? Meus dentes não aparecem no sorriso. Sempre tem alguma coisa ligada à estética facial, ao sorriso. Então veja que foi negligenciado porque não foi o objetivo do tratamento anterior. O tratamento anterior era resolver classificação dentária. E foi resolvido. Mas ele não vai chegar na rua e dizer, ó, meus dentes estão tudo em classe 1, minha sobremordida está ótima, né? Então... exatamente. A gente fica só restrito a realmente corrigir correções dentárias, né? Uhum. E então a gente não tem outros elementos que podem dar, fazer uma correção de sorriso, né, uma referência melhor para a estética facial. Exatamente. Essa é exatamente a diferença dos protocolos de padrão, de tratamento de padrão, né? Isso. Que a gente vai ter mais elementos. A gente vai ter o quê? Quais são os elementos chave, né, que vão diferenciar, que vão pesar nisso? Eu diria que a gente vai ter redução de efeito colateral, né, quando a gente foca na doença. A gente vai ter redução de custo, né, número 2. O custo e o ganho de estética. E o ganho de estética, exatamente. Que isso aí é o principal. É o principal, né? Exatamente. E como os elementos que vão diferenciar vão ser elementos que a gente utiliza para fazer diagramação, sim, né? Sim. Individualização. Exatamente. Aí... dos acessórios que a gente vai utilizar. Exato. E a análise de sorriso. Exato. Esses são os 3 principais fatores que vão diferenciar o tratamento de classe do tratamento da doença, do padrão. Exatamente. Né? Para cada doença, né, ela possui uma inclinação de dentes, não só na região anterior, porque é outra coisa, né? Normalmente o pessoal pensa assim, né? Eu já escutei sobre isso, né? O paciente é classe 2, eu vou colocar bracket padrão 2. O paciente é classe 3, eu vou botar bracket padrão 3. O paciente é classe 1, vou botar bracket padrão 1, né? E isso não é uma regra, isso não é protocolo, tá? Então, não é porque o paciente é classe 2 que o bracket é padrão 2, não é porque o paciente é classe 3 que o bracket é padrão 3. Tá? Existe uma doença e a inclinação de incisivos está diretamente ligada a isso e a severidade dessa doença. Isso. Né? E isso vai ser respeitado em alguns casos e em outros a gente vai adaptar ainda. E não é só a inclinação de incisivos para resolver aquela doença. Né? Existe também inclinação e angulação, tanto desses incisivos como dos dentes posteriores, que muitas vezes é negligenciado. Né? É colocado fios de níquel titânio até o retangular e vai descompensando tudo e, né, incorporando... Pronto, aí você falou uma palavra importante, uma palavra mágica, que descompensando. Né? Que a gente também não leva em consideração quando a gente trata a classe. Exato. A gente tem a doença, né? A gente sabe que a doença ela pode se manifestar em diferentes níveis para diferentes pessoas. Isso. E a gente também sabe que existe, fazendo uma analogia, um sistema imunológico que vai trabalhar de forma diferente em cada pessoa. Exato. Então, você pega uma gripe, você tem manifestações dessa gripe diferente das minhas, e o seu sistema luta de uma forma diferente da minha. O seu nível de vitamina D é diferente do meu. Seus fatores que vão influenciar na sua defesa
vão ser diferentes. Isso. Então, da mesma forma, para as doenças Ortodônticas, faciais, sim. ortodônticas, a gente vai ter a doença, beleza? Diferentes severidades dessa doença, né? Diferentes formas que essa doença vai se manifestar no organismo e diferentes formas que esse organismo vai se adaptar a essa doença. Por quê? Isso. Numa doença do corpo, a gente se adapta à doença lutando contra ela, né? Tipo, um corpo estranho e a gente expulsa, né? O organismo tem a defesa, tem o sistema imunológico que vai acabar com a doença. No caso da doença ortodôntica, na doença facial, ela é permanente, né? No caso, ela é em estrutura rígida, né? Isso, tá no esqueleto, né? Veio E do ela não crescimento, é né? patológica, Não. assim, no nível que o organismo precisa, não consegue viver com aquilo. Então, se estabelece uma relação de equilíbrio do organismo e ele começa a se manifestar para favorecer um pouco, para tentar tornar o mais normal possível o funcionamento dele, mesmo com a presença da doença. Isso. Né? É a mesma coisa de quando você tem alguma diferença de tamanho nas pernas, sei lá, enfim, você vai tentar, o organismo vai tentar se adaptar e vai tentar compensar. Mesma coisa que acontece com a musculatura, quando você tem postura, né, irregular, incorreta, ele vai tentar compensar. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, o organismo trabalha com compensações. E quando a gente dá o diagnóstico da doença, né, existem compensações que muitas vezes são muito claras facialmente, você bate o olho e já diz, mas às vezes não são tão claras, e para isso tem os exames para ajudar a gente, né, principalmente, como a gente falou na live passada, né, a importância da teleradiografia nisso. Né, teleradiografia que não é cefalometria, teleradiografia. E algumas manifestações intrabucais, né, que pode estar ou não, né, incorporado para aquela doença, como a Manuela falou, né? Totalmente ou parcialmente. Totalmente ou parcialmente. Vai depender da severidade e da resposta daquele paciente. E o mais importante disso é quando você identifica esses fatores, né, de inclinações, ou pouco acentuadas ou muito acentuadas para lingual ou para vestibular, angulações reduzidas ou aumentadas, isso ser respeitado, né? Você saber que o paciente tem, por exemplo, né, aquela angulação reduzida, né, dos dentes, porque o padrão dele, né, a doença que ele possui esquelética facial, exige que ele tenha angulações reduzidas. Isso, então, e o organismo precisou lançar mão daquilo para trabalhar no nível de mais, assim, tentar chegar numa normalidade, num equilíbrio maior, na homeostase, né? Exato, exatamente. Então, vamos lá, a gente tem uma classe 3, um 3 aqui, um padrão 3, né? Certo. E eu tenho um organismo, eu tenho tanto a magnitude disso aqui, né? A diferença disso aqui, porque eu posso ter um assim. Isso. Eu posso ter um assim. Eu posso ter um assim. Pode. Né? Tudo isso. E até mais aberto. E até mais aberto. Como eu tenho também, de acordo com isso aqui, como o meu organismo vai reagir. Então, eu pego esse 3 aqui e alguns pacientes vão chegar assim, e que o organismo ele vai tentar, de qualquer forma, maxila e mandíbula, né? Chegarem junto. Agarradinho. Tem aqui na minha mão, ninguém solta a mão de ninguém, né? Assim, maxila e mandíbula chegarem junto, eles vão tentar fazer isso. Como no 2, a gente vai ver também isso aqui, né? Que é o contrário, que são o que a gente está chamando de compensação. O organismo vai tentar chegar para corrigir naturalmente. Exato. E o que Paulinho está dizendo é que quando essa compensação existe, ela já é como se o organismo já tivesse tratado uma parte para você. Exato. Então, você, ortodontista, tem a obrigação de perceber que o organismo fez aquilo, que ele tratou por você, e você só completar o tratamento. Exato. Né? Então, é você respeitar a compensação que o organismo ofertou, desde que, por exemplo, você já tenha considerado que a severidade daquela doença, ela não indica um procedimento maior, que aí foge do padrão, né? Que aí vai ser uma cirurgia ortognática. Né? Quando isso aí foge, já é outro tipo de protocolo que a gente vai fazer. Mas dentro desse protocolo de padrão, né? Exato. Não é isso? Exato. Tendo em vista que a gente vai tratar compensatoriamente, que a gente vai compensar isso aqui, essa alteração, a gente respeita a compensação que já foi feita pelo organismo. Né? Exatamente. E nesse respeito, normalmente a gente só visualiza a região anterior,
né? Porque é o que aparece logo na frente, né? Mas aí há o respeito também na região posterior, né? O quanto esse arco tem que abrir ou não, né? E os diferentes diagnósticos, vai ter diagnósticos que não pode abrir e tem diagnóstico que pode abrir, né? E eu gosto muito de dar um exemplo aqui, que a gente vê pacientes com deficiência de crescimento de mandíbula, pacientes com excesso de crescimento vertical de maxila. Esses pacientes, eles normalmente, a compensação deles levam a uma lingualização dos dentes posteriores. Por quê? Normalmente, essa mandíbula está atrás da maxila. Por ela estar atrás, né, visualize que é uma região mais estreita da mandíbula, né, ela está atrás, ocluindo com a região mais larga da maxila. Então, eles têm que ter, no arco superior, tem que ter um fechamento, uma lingualização para conseguir ocluir numa área mais estreita, e no arco inferior tem que ter uma abertura para ocluir, né, numa área mais larga. É como se você estivesse tentando encaixar, por exemplo, uma panela, uma mandíbula, né, de um tamanho P, numa maxila que tem um tamanho M ou G. Exatamente. Boa analogia. É como se você estivesse tentando fazer. Eu sempre faço essa analogia na hora de falar sobre disjunção. Sabe? Para os pacientes eu digo, você vai transformar uma boquinha PP, uma boca P, numa boca M, numa boca G. Exato. Para poder eles entenderem bem. Então, é mais ou menos isso. Isso acontece pelo deslocamento sagital, né? Isso, exatamente. Ou por um crescimento excessivo da maxila no sentido vertical, né, que provoca um deslocamento da mandíbula, ou por uma deficiência no crescimento mandibular, no sentido sagital. E imagine você, a gente quer fechar o arco superior, né, para poder conseguir manter a oclusão, e de repente você não faz diagramação, vai colocando os fios de todo jeito, fio de níquel, titânio espesso, né, retangulares, e vai abrindo de todo jeito aquele arco superior, porque o paciente, de repente, tem um estreitamento, né, no sorriso, um corredorzinho, e você, vou corrigir o corredor, mas não prestou atenção que aquele corredor é uma manifestação, né, daquela doença. Isso. E isso vai refletir diretamente na estabilidade, né? Isso exatamente. Vai, com certeza, diretamente mesmo na estabilidade do caso. O ganho você vai dar, o paciente vai, às vezes, até gostar de um ganho que você deu a ele, mas eu já tive isso, assim, foi uma frustração para mim ver um sorriso que, o sorriso ficou expandido, ficou um sorriso mais cheio, papapá. Depois de um tempo, quando o paciente voltou, que já estava em outra fase, né, já tinha tirado, o paciente voltou e você, não acredito não, né, exato. Cadê o sorriso? Já, exatamente porque eu não pensei sobre isso. Eu não avaliei. Você tratou o sinal. Eu tratei o sinal. Você queria um corredor expandido. Né? Exatamente. Mas não percebeu que aquilo era um sinal de uma doença. Então, se você tratasse a doença, né, por exemplo, fizesse uma disjunção assistida cirurgicamente, um exemplo aqui, ou uma ortognática para aquele paciente, algo desse tipo, talvez tivesse a estabilidade que a gente falou anteriormente, né? Isso. E acontece, faz parte da curva de aprendizado, né? Exatamente. É uma forma diferente que a gente está dando a vocês de observar o tratamento. Que o objetivo, na verdade, da gente é fazer com que vocês não precisem esperar 10 anos para terem sucesso, porque a gente precisou, assim, né, esperar, acompanhar erros e acertos, mas eu acho que o papel do professor nessa construção do conhecimento é fazer melhor. Criar atalhos, né? Eu educo com a minha filha para ela ser melhor do que eu, né, exato. E assim a gente tenta ser, então eu vou educar, eu vou ensinar meu aluno para ele ser melhor do que eu, claro. Não para ele ser igual a mim, eu quero que ele seja melhor, eu já aprendi coisas e que eu posso passar para ele de uma forma melhor, né? Isso é massa, né? Quando a gente vê. Isso é massa. Né? Quando eles mandam um caso assim e diz o tempo que tratou, né? E seguiu, né? Os protocolos que a gente pediu. Você fica assim, caramba, velho, ó, isso deu certo, o cara tá, né? E você encontrar depois com essa pessoa, né? E saber que você fez uma contribuição, você fez uma transformação na vida dela, né? Exatamente. Isso não tem preço, não. Isso não tem preço, exatamente. Mas a gente fala isso tudo, a gente está trazendo isso tudo, porque a chave da ortodontia, a gente vai trazer os fatores que, de fato, fazem diferença, fazem você atingir ou não o sucesso na ortodontia, e esses que a gente está tratando aqui, que a gente está começando a detalhar, são fatores essenciais, são os fatores que determinam esse sucesso na ortodontia, porque hoje a gente fala muito, a gente vê muito, e o que a gente vê mais é o pessoal falando em excelência na ortodontia. Isso. Né? Mas a excelência na ortodontia, o que
que é uma boa reflexão para a gente fazer, é que a excelência na ortodontia não é usar a mecânica mais avançada, não. Vou fazer um protocolo MARP, eu vou fazer, sei lá, os protocolos mais atuais, vou usar mini placa, vou usar... Não, excelência em ortodontia é você atingir o resultado da melhor forma possível, com o menor dano, com mais benefício facial possível, né? E no menor tempo. É você otimizar os seus processos. É você fazer um diagnóstico preciso, um diagnóstico exato, para que você tenha segurança e você saiba que para onde aquilo vai lhe levar. Exato. Né? Para que em cada manutenção que você, cada mês que você vai acompanhar o paciente, você já sabe o que você vai fazer com o paciente, né? Assim, eu vou ver o que aconteceu e vou... Porque a ortodontia flui assim, né? Os erros são feitos a partir disso aí. Eu vou ver o que aconteceu e eu vou, sei lá, não sei nem o fio que tá, eu vou passar ali. Então, não é assim. A gente não precisa trabalhar com mecânicas avançadas, a gente não precisa virar o cavalo do cão dos alinhadores para a gente fazer isso, até porque a gente não vai virar nada disso se a gente não der importância à base que é esse diagnóstico, que é você entender e olhar bem para onde você tem que olhar. Exato. Né? Entender que as características, né, sinais e sintomas, eles só refletem algo que está ainda intrínseco. Se você conseguir enxergar fora da caixa, né, você vai observar que aquilo é só reflexo de uma doença. Né? Que não adianta eu tratar a febre sem tirar o problema, a doença. Tá? Então não adianta eu resolver a classificação do molar, né, sem dar o objetivo, né, sem tratar a minha doença. Tá? É nesse sentido aqui. Exatamente. Então eu tenho nesse tratamento, no protocolo de padrão, aí eu vou ter, só para a gente lembrar aqui, para fixar bem, né? Eu vou ter diagramação envolvida, né? Eu vou ter um respeito a essa diagramação e a essa compensação. Então, eu tenho um olhar sobre a doença, sobre a severidade da doença e sobre a compensação da doença. Isso. E a partir do momento que eu identifico a compensação dessa doença, eu vou trabalhar respeitando essa compensação, né? Ou seja, toda a minha escolha de mecânica e de acessório, ela já vai estar determinada por essa compensação. Eu não preciso pensar, né? Quebrar muito a cabeça. Ela já está determinada pela compensação. O organismo já está me dizendo, eu já inclinei aqui para tu. Tu não precisa usar Brecht que vai inclinar, que vai desinclinar. Exato. Senão, tu vai fazer o trabalho oposto. Tu vai preparar um paciente para uma cirurgia ortognática, né? Tu vai descompensar o que eu já compensei. Vai cruzar. Por isso que, assim, muitos têm surpresas muito desagradáveis no meio do caminho. Porque são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Mas o organismo ele já está dizendo para você. Quer ver outra coisa que eu escuto muitas vezes? É assim, o senhor acha que vale a pena tentar, né? Mas, então, assim, eu não tentar gosto... Tentar mais o quê? O paciente chega, né, com, vamos dizer assim, uma vegete, tá? Tá com uma vegete, e aí a gente bota o olho, viu tudo já, e digamos que eu observei que não vai conseguir modificar muito, tá? Não vai conseguir reduzir o vegete. Vai reduzir tão pouco que não vai fazer diferença. Então, aí às vezes a gente escuta assim, o senhor acha que vale a pena tentar, né, como se fosse assim, tentar corrigir, né, todo o vegete, mas já tem ali todos aqueles exames, todas as características de que o organismo, como eu disse aqui, já fez tudo o que poderia ser feito. Caso ele não tivesse feito tudo, show de bola. A gente vai trabalhar... Como é que a gente sabe que ele fez tudo? Através daquele filtro que a gente falou da live passada, né? Qual é? Na teleradiografia. Pronto, essa é a chave. Porque eu sou o aluno, ele é o professor, eu gero objeção na hora na minha cabeça. Então, na hora que você fala, a minha cabeça já pensou, tá, mas e aí, qual é o limite? Como é que eu vou saber desse limite? O limite é dado pela teleradiografia, né? Pelo que os limites anatômicos, né? Os limites biológicos que são dados, que são vistos nesses exames. Né? Então, quanto ele compensou, quanto o organismo fez por mim, exato, né? Que eu não vou precisar fazer. Exato. Quanto reduziu de angulação, quanto reduziu de inclinação ou aumentou de angulação, aumentou de inclinação. E aí, baseado nisso, a gente sabe se tem como a gente dar mais. Tá? Dar mais para que tenha uma melhora facial no paciente ou uma melhora estética dentária no paciente. Isso, exatamente. E daí você já vai saber que tudo aquilo que você pensou
inicialmente, você não vai precisar usar metade. Exato. E você vai dizer para o paciente, você pode chegar e muito bem dizer para o paciente, não, ó, isso aqui a gente não vai conseguir resolver dessa forma. Exatamente. Existe um limite, né? Isso aqui, para resolver algo além disso, você teria que... Era outra magnitude de tratamento, enfim, você entra em outro protocolo. E é muito legal isso, você tratar com essa sinceridade para o paciente, né? E essa segurança também. E essa segurança, exatamente. Isso faz a total diferença, né? Então, para a gente ir fechando esse raciocínio, a gente falou sobre a diagramação, que é o que faz diferença no padrão, a diagramação, a individualização, que é dos acessórios, dos Brechts, né? Que vão ser determinadas por essa compensação. E a live de amanhã, né? A gente falar sobre... dentária, a live de amanhã é essa. Eu acho que ou a semana que vem tem uma live sobre isso, viu, pessoal? Onde a gente vai falar sobre prescrições. O impacto da individualização de Brechts nos seus resultados. Pronto, é a live de amanhã, a gente vai falar bem... Aí a gente vai mergulhar exatamente nessa escolha, né? Isso. Na escolha dos Brechts. Os Brechts de acordo com as doenças, né? Como é que a gente faz essas escolhas, tá? É uma visão também diferente, né? Isso. A gente não vai chegar e dizer para vocês, porque tal tem 6 graus, e porque assim, quando a gente começa a fazer o roteiro da live aqui, lá vem Paulinho. Não, porque aí o Brecht, o grau aqui, o grau não sei o quê. Eu nunca, para você ter uma ideia, eu nunca decorei o número do alicate para fazer exodontia. Eu também faço odontopediatria, e não me pergunte o número de alicate. Eu sei a função, eu olho para a ponta ativa daquele alicate, eu já sei para que ele é indicado. Serve, né? Então, o mesmo raciocínio eu aplico para ortodontia, né? E a gente vai trazer uma visão mais simplificada disso. Né? Ela vai me controlar, né? Eu vou controlar. E quando falou em número é igual a cefalometria. Cefalometria gera um colapso mental, né? Porque mistura o número com a face, enfim. Então, a gente vai trazer amanhã... a aplicabilidade disso, né? A aplicabilidade disso, tá? O benefício que isso traz, tá? Mas que vocês, assim, realmente não esqueçam essa questão. Tanto, a gente não concluiu, tanto da diagramação quanto da... individualização de Brechts, quanto da análise do sorriso, de uma forma geral, né? Exato, não tem como separar isso aí, não. Porque num universo, né, em que a harmonização orofacial está ganhando um espaço gigantesco, lá vai o ortodontista causar prejuízo facial, né? Aí depois, tudo bem que hoje em dia eu acho que muita gente faz, besteira, bota um botoxzinho, quer dizer, o botox vai camuflar a besteira que o ortodontista fez. Mas, assim, não pode, não é justo, não é certo, né? E não é bom nem para você, na sua construção profissional, né? De você saber que aquilo você sabe, a consciência está ali. Então, nesse mundo novo, nesse mundo em que as pessoas prezam tanto, especialmente os brasileiros, por estética e por estética facial, né? A gente tem que pensar muito na análise do sorriso. O sorriso é algo muito impactante na face, e ele é muito importante quando a gente pensa nesse tratamento, nesses protocolos de tratamento. Exatamente. É um dos pilares, né, que a gente fala, né? É um dos pilares. Nosso sucesso, assim, ortodôntico, né? Exatamente. E hoje a ortodontia, ela é determinada antes pela classe que chegava, nos protocolos antigos aí que a gente está falando. O ortodontista, ele não precisava saber o que o paciente tinha a dizer, ele simplesmente olhava para o paciente, olhava para a boca, beleza, alvergete, overbite, classe de molar, classe de canino, sei lá, mordida profunda ou não, isso, e, ok, ele determinava, baseado no protocolo da classe, o tratamento para isso, ok? Não, né? Não é assim. O que a gente está falando é que hoje a ortodontia ela é minimalista, ela é objetiva, e ela é baseada, número 1, né, o paciente traz a queixa dele, o paciente traz o que incomoda ele, e a gente escuta, e a gente percebe o que incomoda ele. Inclusive, algumas vezes é preciso até equilibrar, harmonizar a percepção, porque às vezes a percepção é diferente de um e de outro. Então, é muito importante, a partir disso aí, e do que você vê, de que a doença traz, da severidade, da manifestação dessa doença, né, de quantos sinais e sintomas ela tem, ela traz, e qual o impacto disso na face, você pode dizer assim,
O que eu tenho da ortodontia, o que a ortodontia pode te oferecer é isso aqui. A melhora disso, isso aqui não vai melhorar, isso aqui vai continuar do jeito que está, mas ok, porque você está equilibrado, você não tem alterações, né, funcionais por causa alterações disso. funcionais, exatamente, né? Exato. E é isso que vai te guiar para um tratamento otimizado. Não vai fazer você perder tempo tratando o que não é para você tratar, o que você não precisa tratar, né? Exato. E criando efeitos colaterais que vão fazer com que o seu tratamento fique mais longo, né? Que você vai ter que corrigir depois. Ele não está conivente com a face do paciente e o sorriso dele. Então, a gente só vai perder tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro, né? E, na verdade, tempo é algo que eu acho, para a gente, o bem mais escasso e o bem mais valioso que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos trabalhar bem, utilizar o protocolo com o que ele tem de melhor e saber qual o protocolo que tem que ser utilizado, é a gente trabalhar na nossa economia de tempo. Porque quanto tempo você gasta fazendo um planejamento, sem saber que tem um protocolo que você pode seguir, sem saber que tem esse olhar? Exato. Você pode dar esse olhar, e esse olhar é muito mais simplificado. Quanto tempo você gasta, né? Fazendo isso, ou pensando, ai meu Deus, aí você diz, não, eu vou logo colar, depois eu resolvo aqui a bronca que apareceu, para ir adiantando, para não perder esse caso, não é isso que acontece? É exatamente assim. E às vezes nem olha depois, né? Porque não tem nem tempo. Não olha porque passou. Dependendo de como, né, onde trabalha, às vezes nem tem para isso. Porque a gente crê que o lucro vem da entrada do paciente. Quando o paciente, tem que ser um paciente novo, tem que ser... Não, o lucro vem de como você termina o seu tratamento, de em quanto tempo, o que você usa, da indicação precisa. O lucro vem do diagnóstico e da indicação precisa, do acompanhamento justo, né? Necessário para aquele caso. Não de desperdício. O lucro vem de não desperdício em ortodontia. Exatamente. Né? E de indicações, né? Sim. Que é consequência desse tratamento otimizado, né? Exato. E aqui que é o mais real. A gente até estava falando sobre isso. E tem uma live que a gente vai falar isso, eu acho. A gente vai falar também sobre isso. E a gente falou assim, poxa, muita gente está procurando hoje, a gente vê muita gente fazendo marketing, né? Na odontologia. E todo mundo falando do mesmo jeito sobre a odontologia nas redes sociais e tal. Mas o marketing, ele jamais vai conseguir trazer impacto de sucesso para você em longo prazo. Ele pode até mudar a sua captação de paciente nos primeiros meses que você aplicar, mas ele jamais vai trazer transformações reais se a sua prática e o seu resultado não estiver não estiver alinhado com o que você faz, né? Com o que você fala que faz, né? Então, faça isso, siga esse caminho bem legal, bem justo aí, para você conseguir a longo prazo, né? Tá estabelecer, cada vez exatamente, nível maior. Tá cada vez no nível maior, tá? Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, algo que queiram esclarecer? Isso vale para vocês também do YouTube, viu? Se quiserem perguntar, pode escrever no chat, que eu respondo aqui, tá? Exatamente. Se vocês também quiserem mandar mensagem por direct, enfim, de outra forma, sintam-se à vontade, tá? A gente agradece aí quem ficou com a gente sabe que é difícil, sexta-feira de noite, mas a gente está tentando ajustar dia e horário de lives para que a gente não falhe, né? Para que a gente, de repente, não tenha que desmarcar e fazer de outro jeito, né? E por 24 horas fica aí, né? Quem não pôde assistir toda, assiste depois, né? Aproveita aí, então, marca algum amigo que não conseguiu assistir, que você acha importante, que você quer compartilhar, né? E amanhã a gente está de volta, trazendo aí esse tema do impacto da individualização de brackets. Nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Igual o Chapolin dizia, né? Exatamente. Então, obrigada aí, pessoal, pela disponibilidade, pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido, né? Cumprir com o nosso objetivo. Tá certo? Beleza? Pode. Manda aqui aparecer, aqui na live. Que também está sendo tratada aqui. O protocolo dela, a gente depois é até legal, a gente... podia falar do de gay, né? Protocolo de gay, né? Depois a gente pode falar amanhã, já que amanhã vai falar de bracket, pode falar um pouquinho disso. Até da prescrição que é usada para esse de gay, né? Podem usar minha boca. Podem usar minha boca. Só limpa antes de fazer. A gente arranca ela. Pronto, então... Antes de fazer isso, tá certo. Então,
Valeu, Graciele. Então, obrigada, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. E até Até amanhã, Deus quiser. Tchau, Valeu, tchau. galera. Aí. Aí.